Nesta videoaula, apresento o conceito e o princípio de funcionamento de transformadores e as características de um transformador ideal. De acordo com a norma NBR 5458 da BNT, um transformador é um equipamento elétrico estático que, por indução magnética, transforma tensão e corrente alternadas entre dois ou mais enrolamentos sem mudança de frequência. O transformador é um componente significativo em um sistema de corrente alternada de potência, possibilitando a transferência de energia nas tensões mais econômicas, além de permitir a utilização da energia na tensão mais adequada em circuitos de baixa potência. O transformador também é largamente utilizado em circuitos de baixa potência, em circuitos eletrônicos de baixa corrente e nos de controle. Para entender o princípio de funcionamento, considere um transformador elementar constituído de duas bobinas e um núcleo de material magnético. Uma bobina de N1 espiras é chamada de enrolamento primário, é conectada diretamente a uma fonte de tensão. Uma tensão V1 é aplicada ao circuito, de modo que circula uma corrente I1 pelo enrolamento primário. A lei de Ampère estabelece uma relação linear entre a corrente elétrica que passa por um condutor e um campo magnético perpendicular ao sentido dessa corrente. O campo magnético gerado pela corrente I1 produzirá um fluxo alternado que circulará pelo núcleo, cujo sentido é definido pela regra da mão direita, e seu valor depende das características magnéticas e dimensões do núcleo, do número de espiras N1 e da corrente I1. O fluxo estabelece um enlace com a bobina de N2 espiras, chamada de enrolamento secundário, que será conectada a uma carga. Segundo a lei de Faraday, uma força eletromotriz induzida em um circuito fechado é determinada pela taxa de variação do fluxo magnético que atravessa o circuito. Segundo a lei de Lenz, a força eletromotriz induzida e a corrente induzida surgem com um sentido que se opõe à variação que as provocou. Assim, o fluxo alternado que enlaça o enrolamento secundário induz nesse uma tensão cujo valor depende do número de espiras do secundário, assim como da magnitude do fluxo comum e da frequência. O fluxo também enlaça o enrolamento primário, induzindo uma tensão em seus terminais. Esse efeito é chamado de autoindução. As análises iniciais serão feitas em um transformador ideal, que possui as seguintes características. Não apresenta perdas por efeito Joule nos enrolamentos e no núcleo. Todo o fluxo magnético é confinado no núcleo, ou seja, todo o fluxo magnético gerado no enrolamento primário enlaça o enrolamento secundário. Isso é possível se a permeabilidade magnética do núcleo for infinita, com um circuito magnético fechado. Lembrando que permeabilidade magnética representa o grau de magnetização de um material em resposta ao campo magnético, ou seja, é a facilidade de conduzir fluxo magnético. A partir do que foi visto no princípio de funcionamento, as tensões induzidas no primário e secundário quando uma carga é conectada no enrolamento secundário são V1 igual a E1, que é igual a N1 vezes dφ dt. E V2 é igual a E2, que é igual a N2 vezes dφ dt. A razão
entre a tensão do primário e do secundário é V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. A relação N1 sobre N2 é chamada de relação de transformação, denotada por A. Quando A é maior do que 1, N1 é maior do que N2. Com isso, o transformador é chamado de abaixador de tensão. Para A menor do que 1, ou seja, N1 menor do que N2, o transformador é chamado de elevador de tensão. É possível estabelecer a relação de transformação em função das correntes do primário e do secundário. Em uma análise de circuito magnético, a corrente I1 irá criar uma força magnetromotriz F1 igual a N1 vezes I1. A corrente I2 irá criar uma força magnetromotriz F2 igual a N2 vezes I2. Como as bobinas estão no mesmo núcleo, as forças magnetromotrizes devem ser iguais. Assim, N1 vezes I1 é igual a N2 vezes I2. Rearranjando os termos, N1 sobre N2 é igual a N2 sobre N1, que é o inverso da relação de tensões. Outra forma de estabelecer a relação de transformação em função das correntes é a partir da potência elétrica. Como o transformador é ideal, a potência entregue ao primário é igual à potência entregue ao secundário. Assim, V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. Se V1 dividido por V2 for substituído por N1 dividido por N2, a equação I1 sobre I2 igual a N2 sobre N1 também é obtido. Visto alguns conceitos, considere esse exercício onde um transformador ideal é formado por uma bobina de 1.500 espiras e uma outra de 300 espiras. Quando ligado como abaixador, a tensão no secundário é de 380 volts. Nesse caso, calcular qual é a tensão no primário. Como o transformador vai ser ligado como abaixador, N1 é maior do que N2. Assim, N1 é igual a 1.500 e N2 igual a 300. Calculando a relação de transformação, temos que N1 sobre N2 é igual a 1.500 dividido por 300, que é igual a 5. O enunciado diz que a tensão no secundário é igual a 380 volts. Utilizando a relação de transformação, V1 sobre V2 igual a A, tem-se que V1 sobre 380 é igual a 5. Assim, a tensão no primário, V1, é igual a 1.900 volts. Nesse exercício, um transformador ideal com N1 igual a 250 espiras e N2 igual a 500 espiras alimenta uma carga resistiva de 10 ohms. O primário é alimentado por uma fonte de tensão eficaz de 220 volts, determinar a tensão no secundário, a corrente na carga e a corrente no primário. Calculando a tensão no secundário, utiliza-se a equação V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Substituindo os valores, 220 dividido por V2 igual a 250 dividido por 500.
Assim, a tensão no secundário, V2 é igual a 440 volts. Para calcular a corrente na carga, temos que I2 é igual a V2 dividido por Z2. Substituindo os valores, V2 igual a 440 volts, Z2 igual a 10 ohms, a corrente na carga, ou no secundário, é igual a 44 amperes. Por fim, a corrente no primário é determinada por I1 dividido por I2 igual a N2 dividido por N1. Substituindo os valores, I1 dividido por 44 é igual a 500 dividido por 250. Então, a corrente no primário é igual a 88 amperes. E assim, essa videoaula se encerra.